Bora! Começamos a parte final de trocas, na verdade, de calorimetria, que é a parte de trocas de calor. É bem, literalmente, a finaleira. É bem boa essa aula. Ela faz, basicamente, uma revisão, inclusive, das coisas que nós já estudamos. Então, por isso que ela é bem importante, tá? Lembrando que qualquer dúvida aí, por favor, fiquem à vontade em perguntar, tá? Bom, queridos, sem enrolação, é o seguinte. Nós temos aqui o que nós chamamos de sistema isolado. O que é um sistema isolado, professor? Basicamente, é um sistema que não troca calor com o meio externo. Ponto. Isso é um sistema isolado. Então, nós temos aqui, hipoteticamente, vamos imaginar uma garrafa térmica onde você faz um café pela manhã e aí você volta à noite e você vai lá tomar aquele cafezinho e ele ainda está quentinho com a mesma temperatura que você deixou ao sair de casa pela manhã. Notem que isso não é muito possível. Por quê? Porque durante o dia o café troca calor com o meio externo. Se fosse um sistema isolado, não trocaria. Então é bem simples, tá? O sistema isolado não troca calor com o meio externo, tá? Bom, aí nós temos aqui algumas ideias. É bem simples, na verdade, tá? Então vamos imaginar que nós estamos dentro de uma sala completamente fechada. Então veja, imagina que eu tenho R$ 100 e vocês não têm nenhum realzinho no bolso, tem R$ 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou doar dinheiro para vocês. Então veja que o que eu dou, vocês recebem. A quantidade que cada um vai receber, aí vai depender de cada pessoa, vai depender de algumas coisas. Então, veja, você tem 3 corpos aqui dentro, haverá troca de calor entre eles se houver uma diferença de temperatura entre eles, então isso é tranquilo, tá? Mas a grande ideia aqui é o seguinte: se essa troca de calor entre eles a partir do momento que todos os corpos atingirem a mesma temperatura. Mas independente do que esteja acontecendo ali dentro, não haverá troca de calor com quem está fora, ou seja, com o meio externo. Matematicamente, a gente diz que a soma de todas as energias dá zero. Professor, por que é a soma de todas as energias dá zero? Porque tudo que é doado, alguém recebe. Aqui tu pode ter um corpo doando, 2 recebendo, 2 corpos doando, um recebendo. Não tem como tu estimar isso, vai depender da questão, tá? Mas basicamente tudo de energia que é doado será recebido. Então vamos lá. Se eu dou R$ 100, para mim é menos R$ 100. Para vocês, mais R$ 100. Menos 100 com mais 100 dá zero. Por isso que a soma de todas as energias num sistema isolado é igual a zero. Tá, só isso? Só isso. Beleza? Então, basicamente, é só lembrar essas historinhas aí. Tá. Durante as questões, aparecerão aqui alguns personagens importantes. Quais personagens? Existirão lá corpos, gelo, água, leite, e aí vai aparecer um tal de calorímetro. O que é um calorímetro, professor? Calorímetro é um recipiente, tá? Dentro desse recipiente, nós analisamos tudo que envolve a troca de calor. Então, essa aqui é uma ideia bem básica. O calorímetro é um recipiente que analisa tudo que envolve a troca de calor que estiver dentro dele. Então, você pode colocar ali dentro um gelo, tu pode colocar água, tu pode colocar, sei lá, um pedaço de alumínio, um objeto desconhecido, não importa. Você analisa tudo que envolve a troca de calor dentro dele. Aí, turma, aqui eu trouxe o calorímetro, um outro calorímetro, e aí nós temos aqui algumas ideias que são chaves. Vamos lá. Existem basicamente 2 tipos de calorímetro. Quais? Tem o calorímetro que não
troca calor com as coisas que estão dentro dele, chama-se calorímetro idealizado, onde a sua capacidade térmica vale 0, e nós temos os calorímetros normais, os reais. O que são calorímetros reais? Aqueles que trocam calor com as coisas que estão dentro dele. A ideia é que quando aparecer calorímetro ideal, você automaticamente lembre que a capacidade térmica é desprezível, ou seja, a capacidade térmica é igual a 0. Os calorímetros reais têm uma capacidade térmica acima de 0. Quanto melhor for o calorímetro, a sua capacidade térmica é cada vez menor. Então, o ideal é 0. E os normais têm valores normais e os bons calorímetros têm valores baixos. Só para vocês entenderem a dinâmica do calorímetro. Ele é composto de um termômetro, afinal, você analisa a temperatura ali dentro. Você tem um agitador que é para agitar. Você tem feito de paredes isolantes e você tem também a ideia de colocar um líquido ali dentro. Normalmente, esse líquido é a própria água. Por que líquido? Porque haverá uma troca de calor. Então, se você coloca água, você pode inicialmente saber água, o calor específico. Você sabe a água, você sabe a massa, você sabe a temperatura inicial. E quando houver a troca de calor, tem como medir a temperatura final. Aí você começa, por exemplo, a descobrir que tipo de material esse outro corpo tem. Você pode achar o calor específico dessa substância desconhecida. Então, tem muita coisa que dá para estudar aqui dentro, tá? Bom, sem mais enrolação, tá? Nós vamos resolver aqui alguns exercícios e já encerramos essa parte aí, ok? Lembrando que calorimetria ainda vai um pouco mais longe. Nós temos no futuro aulas, nós vamos falar sobre transmissão de calor. É uma baita aula para todos os vestibulares. Eu vou fazer Enem, eu vou fazer alguns vestibulares de Santa Catarina, como a CAF, vou fazer uma UFSC, vou fazer vestibulares de São Paulo. São assuntos que são recorrentes e bem legais de estudar. Bom, vamos lá. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Que mais? Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão, qual é a divisão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Veja que você tem uma temperatura final, mas inicialmente você tem uma água quente e uma água fria. O que vai acontecer? Eu vou colocar essas duas águas para trocar calor, e uma vez que essas águas trocam calor, eu vou ter uma temperatura final após o equilíbrio térmico. Bom, muitos alunos têm uma dificuldade imensa dentro dessa matéria. O que eu falo? A melhor forma de você ir bem nessa parte é organização. Como assim, professor, organização? Você precisa ser organizado. E como é que eu me torno uma pessoa organizada? Você vem e coloca os dados. Água quente, água fria. Aqui, turma, eu coloquei já de cara, ó, temperatura inicial da água quente, que eu chamei de A, 70 graus Celsius. Temperatura inicial da água fria, 25 graus Celsius. Final da quente, 30. Final da fria, 30. Então, nós temos aí os valores, tá? Beleza? Ok? Bom, aí nós temos os calores específicos. O que são os calores específicos? Aquilo que a gente já conhece, como as duas substâncias são compostas por água, então nós temos aí os dois calores específicos iguais. Beleza? Então tá, vamos fazer continha. O que eu sei? Eu tenho que, ao começar uma questão como essa, sempre perguntar para ela: Hey, questão, você varia a temperatura ou muda de fase? Como nesse caso nós temos as faixas de temperatura no nosso
cotidiano, é fácil enxergar aí que essas temperaturas não são suficientes para fazer uma água solidificar ou vaporizar. Então, nos dois casos, tanto o corpo A, que fornece energia, quanto o corpo B, que recebe energia, as duas substâncias não sofrerão mudança de fase. Por isso que eu vou escrever que a energia de A mais a energia de B, tudo isso é igual a zero. Então, eu vou fazer que macete para as duas águas. Macete de A mais macete de B, tudo isso é igual a zero. Se você tem muita dificuldade, troque de cor, faça bem claro para tu enxergar, né? Aqui a massa é a massa de A, que eu vou deixar aqui em destaque, por quê? Porque é a massa que eu quero descobrir. Na verdade, eu quero saber a razão das massas. Então, eu vou deixar MA e MB. Calor específico 1. Ó, só tomem cuidado que muitas pessoas erram essa parte aqui, tá? Bom, como a temperatura final é 30 e a inicial é 70, a variação é menos 40, que é final menos inicial, tá? Que mais? Nós temos a massa de B, que eu estou caçando, o calor específico de B é 1, e a variação de temperatura é 5 graus Celsius. Afinal, menos a inicial, 30 menos 25, ok? Deixa eu só voltar aqui no tempo, que eu esqueci uma coisa. Eu quero ver só para confirmar. Ó, ele quer saber a razão entre a massa de água quente pela fria. Ele quer saber a quente pela fria. Então, ele quer saber de A sobre B, beleza? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer 40 vezes MA, que é igual a 5 vezes MB. Isolando MA sobre MB, nós teremos 5 sobre 40, ou seja, 5 sobre 40, se eu dividir em cima por 5, vai dar 1, embaixo por 5 vai dar 8. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 8. Bom, 1 dividido por 8, vamos lá. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, 1 dividido por 8 é a metade de 0,25, ou seja, 0,125. Essa é a razão das duas massas, tá? Deixa eu só ver aqui. O que o nosso querido Bruce perguntou? A gente só estuda para substância pura para ter uma temperatura constante se houver uma mudança de fase? Sim, Bruce. Os exercícios de física consideram apenas a temperatura constante nas mudanças de fase, tá? Beleza? Ok? Todo mundo entendeu aí na sala? Queridos alunos, todo mundo entendeu? Beleza? Qualquer coisa aí, ó, levantem a mão ali no chat, que é até mais fácil para eu enxergar vocês, tá? Tudo bem? Combinado? Fechou. Vamos para a próxima questão. Só deixa eu responder aqui. Resposta certa, letra B de Brasil. Vamos lá. Próxima questão. Já é da UFPR. Já é uma questão mais difícil, mais ou menos. Essa questão, turma, ela entra perfeitamente como um modelo Enem, modelo ACAF, modelo UFPR, e de fato é. Tem questões, essa aqui é muito parecida com questões de São Paulo, então é uma questão muito boa por vários motivos. Acho que o principal motivo é tu conseguir enxergar o que fazer diante de tantos dados. E mais, você precisa ter um olhar carinhoso sobre as unidades. Eu venho batendo bastante nessa tecla, olhar as unidades. Então, vamos lá. Uma montanhista utiliza em suas escaladas uma caneca com massa igual a 100 gramas. Essa aqui é a massa da caneca. E feita de um material cujo calor específico é... Bom, aqui eu faço questão de já colocar aqui em destaque uma ideia. Veja, 910 joules
por quilogramas graus Celsius. Não é uma unidade que usamos, digamos assim, a todo momento, depende da questão. Nós já vimos que joules é a unidade de energia, quilogramas é a unidade de massa, graus Celsius é a unidade de temperatura. Então, são unidades que nós usamos. Mas, professor, eu tenho que deixar no sistema internacional? Não necessariamente. Às vezes, você transforma, inclusive, para o sistema usual. Aí vai depender da questão. Ó, num certo momento, ele coloca 200 gramas de chá, massa, a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius em sua caneca, que se encontra uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura da caneca. Despreze a troca de calor com o ambiente. Então, um aluno me pergunta assim, tá, prof, como é que eu sei que é um sistema isolado? Essa resposta é bem fácil de dar. Todos os exercícios que nós teremos são sistemas isolados, ok? Que o calor específico do chá é igual ao da água. E aí vem a pergunta, determine a temperatura do chá após o equilíbrio. Quando eu falo a temperatura do chá após o equilíbrio térmico, eu estou já, digamos assim, escondendo a ideia óbvia. Que coisa? Que tanto o chá quanto a caneca possuirão a mesma temperatura. Então, se ele me perguntar qual é a temperatura final do chá ou da caneca no equilíbrio, é a mesma coisa, tá? Bom, eu gostaria que vocês, digamos assim, criassem o hábito de ter lógica, pelo menos na visualização. Como assim? Você lembra que inicialmente o chá está a 80 graus Celsius e a caneca inicialmente está a 10 graus Celsius? Tá, vamos lá. Se o chá é quem fornece calor e a caneca é quem recebe, obviamente a temperatura final do chá diminui e a temperatura final da caneca aumenta. Então, o valor final é menor do que 80 e maior do que 10. Como é menor do que 80 e maior do que 10, eu já sei que a resposta A e a resposta E são bem falsas. Bom, se você já tomou chá na vida, um café na sua vida, você percebe que a caneca não sofre um resfriamento tão rápido assim. Vai demorar, né? Mesmo porque, olha só, aqui você não troca calor com o meio externo. Mas, enfim, por mais que haja calor com a troca de calor com o meio externo, a temperatura final da caneca ainda demora bastante para baixar. Do chá e da caneca, né? Da caneca já está baixa, mas eu digo do chá. Então, veja que essa temperatura de 20 graus Celsius, de forma lógica, não faz sentido. Porém, é um possível valor, porque está entre 10 e 80. Então, tanto a letra B, C e D são possíveis valores. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Organizar todos os dados. De novo, eu vou chamar um corpo de A e outro de B. Então, o A é a caneca e o B é o chá. E aí eu tenho todas as informações. Tá, alguns exercícios, aí agora você vai ter que ter o que nós chamamos de feeling. Alguns exercícios não fornecem a conversão de energia. Como assim? Alguns exercícios não fornecem essa conversão aqui, ó, que 1 caloria vale aproximadamente 4. Aí alguns exercícios vão colocar 4,2. Alguns exercícios colocarão 4,18. Vai depender muito da questão, tá? Muito, muito, muito. Só que assim, ó, quando que você arredonda para facilitar a sua vida? Tu vai ter que olhar literalmente as respostas. Veja que as possíveis respostas, letra B, C e D, são respostas bem distantes. Então, você pode arredondar sem medo de ser feliz. Inclusive, arredondar para 4 seria uma ideia,
ok? Então vamos lá, vamos começar a questão. O que eu vou fazer? Bom, nessa faixa de temperatura, tanto a caneca quanto o chá só variam a sua temperatura. Então vamos fazer aqui, ó, bem com calma, sem pressa, porque esse conteúdo é importante. A energia de A mais a energia de B, tudo isso igual a zero. De novo, faremos o que macete de A mais que macete de B, tudo isso igual a zero. Só que tem um detalhe aqui, ó. O detalhe, turminha, é o seguinte. Quer ver? A massa está em gramas, a massa está em gramas. Aqui as temperaturas estão em graus Celsius, ok. E a resposta é em graus Celsius. E aqui nós temos um calor específico padrão, calorias por gramas graus Celsius, e aqui está em joules quilogramas graus Celsius. Uma das duas unidades tu vai ter que mudar, não adianta. Então eu vou mudar da esquerda. Ah, professor, eu queria mudar da direita. Aí é pessoal, meu querido aluno. Então eu vou pegar aqui, ó, o 910. Quer ver? Vamos lá. Primeiramente, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o joules virar calorias. Como é que eu faço joules virar calorias? Eu vou dividir por 4,2. Então, se eu pegar esse valor e dividir por 4,2, eu transformei de joules para calorias. Então, já tenho essa transformação. Outra transformação que farei, prestem atenção. Aqui está em quilogramas. Eu vou transformar para gramas, porque aqui está em gramas, aqui está em gramas, aqui está em gramas. Então, vamos lá. Dentro de 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, eu vou colocar aqui embaixo, vezes 1.000. Mas, professor, por que tu colocou aí embaixo? Porque tá aqui, ó, sobre quilograma grau Celsius. Eu vou converter esse cara aqui, ó, 1 quilograma, 1.000 gramas, ok? Tá. Como eu não tenho muito tempo a perder, fazendo essa matemática básica aqui, ó, isso aqui vai dar aproximadamente 0,22. Tá, o que significa isso? Que o calor específico na unidade usual vale aproximadamente 0,22 calorias por gramas graus Celsius. É um pequeníssimo detalhe que faz toda a diferença, tá? É um detalhe sutil, sutil, sutil que faz toda a diferença, beleza? É só prestar atenção nas unidades que não tem erro, tá? Beleza? Bom dia, boa tarde, Andréia, tudo bom? Boa tarde, tudo Vamos bem? que vamos. Cheguei atrasada, mas estou aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pode repetir, por favor. Falei, prof, cheguei atrasada, mas estou aqui, que eu estava numa aula de matemática. Ótimo. Importante que estamos aí. Vamos nós. Então tá, vamos continuar. Bom, dando sequência aqui, ó, vou só substituir agora. A massa vale 100. Aí é sempre bom estar organizado, porque organizado você consegue enxergar bem certinho quais são as grandezas e quem é quem. Calor específico, acabei de achar 0,22. A variação de temperatura é final menos inicial. A final é que eu estou procurando, menos a inicial, que é 10. Fecha, mais a massa de B são 200 gramas. O calor específico é 1. Variação de temperatura final que eu estou procurando, menos a inicial, que é 80. Tudo isso igual a zero. Então, vamos fazer matemática básica aqui. Eu vou trocar de cor para ficar um pouco mais didático para vocês enxergarem, tá? Vamos lá. 100 vezes 0,22 é 22. Aí, 22 vezes T, 22T. O mesmo 22 vezes 10, 22 vezes 10, 220. Mais 200 vezes 1, 200 vezes T, 200T. Menos 200 vezes 80, menos 16.000.
Por que 16? Porque se fosse 8, daria 1.600. Mas como é 80, 16.000 menos 16.000 igual a zero. Então, 22 com 200, 222t, que é igual. 16 com 220 vai ficar 16.220. Então, vai ficar 16.220 por 222. Aí, isso aqui vai dar aproximadamente 73 graus Celsius. Veja, aluno. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que vocês pensem na resposta. Como assim, professor? Olha só, presta bem atenção nas linhas de raciocínio. Nós tínhamos 3 respostas possíveis, 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Se eu multiplicar 222 vezes 20, em hipótese alguma, vai dar 16.000. Então, descartei a letra B. Se eu pegasse e multiplicasse por 60, que era uma das alternativas, em hipótese alguma, 222 vezes 60 vai dar 16.000. É um valor um pouco acima de 12.000. Então, só restou 73. Então, usando a própria resposta, eu já consigo ter esse traquejo matemático. Então, por isso que a temperatura final é em torno de 73 graus Celsius. Resposta certa, letra D. Questão da UFPR, e esse modelo de questão é bem importante aí para diversos vestibulares, ok? Vamos para a próxima. Qual questão? Aqui, turma, eu fiz essa questão por quê? Porque lembra que nós temos uma peça chamada calorímetro. Tá, e aí quando cai um calorímetro, o que eu faço? Aí que tem a história. A maioria dos alunos não consegue enxergar que se o calorímetro trocar calor, ele passa a ser um novo corpo dentro do problema. Então, o que tinha normalmente 1 ou 2 corpos, se tu considerar o calorímetro, passa a ser mais um corpo. Então, tem que ter mais organização e prestar atenção ainda mais nas unidades. Vamos fazer essa questão aí. Bora. Um calorímetro de capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Veja, não é o calor específico, é a capacidade térmica. Aqui já vale um remember. Ó, nós aprendemos 2 equações de capacidade térmica, que capacidade térmica é a energia que um corpo troca para variar a sua temperatura, é uma. E uma outra que é bem esquecida, que capacidade térmica é M vezes calor específico. Mas por que tu está mostrando isso? Porque olha só, turma, capacidade térmica já é o resultado de massa vezes calor específico. Já é o resultado. Então, quando eu te forneço a capacidade térmica, você tem que entender que de brinde já vem o resultado de M vezes C. Então, vamos continuar. Aqui dentro nós temos contendo, ó, 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, dentro do calorímetro tem água a 20 graus Celsius. É utilizado para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas, a ser utilizada como fundo de panelas para cozimento. A barra é inicialmente aquecida a 80 graus Celsius e imediatamente colocada dentro do calorímetro isolado termicamente. Considerando o calor específico da água e que a temperatura de equilíbrio térmico atingido foi de 30 graus Celsius, determine o calor específico da barra. Bom, uma coisa aqui que faz parte do entendimento da questão é o seguinte, tá? Tem uma informação aqui, turma, que você vai ter que ter um certo traquejo para conseguir enxergar. Veja, ele falou assim, ó, presta bem atenção que essa explicação é bem importante. Ó, o calorímetro contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius e é utilizado
para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas. Até aí está suficiente. A partir do momento que eu falo, escuta bem, que eu tenho um calorímetro e que dentro dele eu já tenho uma quantidade de água a 20 graus Celsius, subentende-se que o calorímetro e a água estão em equilíbrio. Então, tanto a temperatura inicial do calorímetro quanto da água equivalem a 20 graus Celsius. É como se eu pegasse aqui a minha garrafa, deixa eu te mostrar aqui a minha garrafa. É como se eu pegasse aqui a minha garrafa e falasse, ó, isso aqui é um calorímetro. Então, o recipiente está a 20 graus Celsius e a água está a 20 graus Celsius. Aí eu venho, abro e coloco aqui, ó, uma barra aqui dentro. E aí, então, o calorímetro e a água começarão a trocar calor com a barra que eu vou inserir aqui dentro. Beleza? Então, é um sutil detalhe aí que faz toda a diferença. O resto, os dados, nós temos todos, ó. A barra inicialmente está a 80, tudo alcançará a temperatura de 30, porque ele deixou muito claro. A temperatura de equilíbrio é de 30 graus Celsius e ele quer saber o calor específico da barra. Então, turma, aqui estão todos os dados, tá? Então, de novo, deixa eu só fazer aqui um destaque. Esse dado aqui, ó, ele foi, de certa forma, interpretativo. Eu tive que ler esse dado, tá? Por isso que é importante saber ler com calma. Vamos para a ideia final. Bom, de novo, nós estamos numa faixa de temperatura que não houve mudança de fase. Então, eu vou fazer novamente soma das energias igual a zero. Pessoal, como o calorímetro começa com C, água começa com A e barra começa com B, eu vou fazer QA, QB, QC. Então, vamos nós. Energia de A mais energia de B mais energia de C, tudo isso igual a zero. Veja que a água é quimacete, vai ficar quimacete da água, mais a barra também é quimacete. E aqui agora vem o grande pulo do gato. Ao invés de você fazer quimacete para calorímetro, você já sabe que eu acabei de te explicar que M vezes Czinho já é o Czão. Então, você vai fazer para o calorímetro Czão vezes ΔT. Então, no lugar aqui ó, do QC, que é a energia do calorímetro, vou colocar Czão vezes ΔT, tudo isso igual a zero. Daqui para frente ficou molezinha, né? Massa da água, 500. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, final menos inicial, 30 menos 20, 10. Mais a massa de B, quem é B? Barra, 200. O calor específico é a minha incógnita, eu quero saber o calor específico da barra, que é o C. A variação de temperatura, cuidado, final é 30, inicial é 80. 30 menos 80, menos 50. Mais, lembra da sacada, capacidade térmica, já é o 10. Então, já vou colocar aqui direto 10. Vezes o calorímetro, que também recebeu o calor da barra, né? Por quê? Porque a temperatura do calorímetro aumentou, a variação deu 10 também. Assim como a água, o calorímetro também variou 10 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 500 vezes 10, 5.000. Mais 200 vezes 50, 10.000 negativo. Então, eu já vou apagar aqui, turma, para escrever menos. Menos 10.000 vezes C, mais 100, tudo isso igual a zero. Então, vai ficar 10.000 C, que é igual a 5.100.
Professor, e o sinal de menos? Como aqui ficou menos e o 5.100 foi para o outro lado menos, menos com menos, eu já coloquei os dois termos como mais. Então, a resposta será 5.100 por 10.000. 5.100 por 10.000. Vamos pensar, 5.000 por 10.000 é meio. 5.100 por 10.000 é 0,51. Então, vai ficar 0,51 calorias por gramas, graus Celsius. Essa é a nossa questão aí de número 3. O que vocês acharam dessa questão, turma? Fácil, médio, difícil? E aí? O que vocês acharam dessa questão? Tranquila? Média? Então tá bom. Então, beleza. Vamos nós, encerramos a questão número 3. E, por fim, vamos para a nossa última questão. Deixa eu só voltar aqui, com licença. Aqui a resposta certa seria, então, a letra A, a resposta dessa questão. E, por fim, a nossa última questão, que aí a gente vai fazer uma análise bem ampla, que é a ideia de mudança de fase, tá? Bom, essa questão, pessoal, eu amo essa questão porque ela trabalha com muitas ideias. Você pode... Bom, ela é muito boa porque ela faz você pensar, é uma questão lógica, tem muita coisa boa dentro dessa questão. Então, eu vou começar e aí eu vou fazer diversas perguntas para vocês e, por favor, fiquem atentos, tá bom? Vamos participar aí. Um bloco de gelo de 200 gramas. Então, nós já temos um gelo de 200 gramas. Está uma temperatura inicial de menos 10. Ele é colocado num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Bah, que maravilha! O que isso quer dizer? O calorímetro não participará da troca de calor. Então, não preciso me preocupar se ele baixa temperatura, aumenta a temperatura, porque ele não troca calor. O problema falou. Só que dentro desse calorímetro, nós temos ali, ó, 400 gramas de água, cuja temperatura inicial da água é de 12,5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água vale tchá, calor específico do gelo vale tchou, o latente de fusão vale tchá, 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 pergunta. Qual é a pergunta? Calcule a massa do gelo em gramas, que é fundido até o sistema atingir o equilíbrio térmico. Tá, vamos pensar aqui. Ó, a grande sacada dessa questão é o seguinte: qual é a temperatura final do sistema? Veja que é possível eu descobrir essa resposta pelas alternativas. Vamos pensar? Olha só. Como são 200 gramas de gelo, e ele quer saber a quantidade de gelo que é fundido, a letra E e a letra D são absurdas, porque você tem uma quantidade maior de gelo do que o próprio problema fornece. Como restaram? Olha só que baita visualização. Como restaram os valores 50, 100 e 120, esses valores são menores do que 200. Tá, mas e qual que é a grande ideia? Qual que é o jump do cat? O pulo do gato é tu conseguir enxergar que a energia que a água vai doar não é suficiente para derreter todo o gelo, e sim uma parcela do gelo. Então, como nós vamos derreter uma parcela do gelo, eu parei na fusão. Como eu parei na fusão, independente se eu parei no começo da fusão ou no finalzinho da fusão, estou na fusão. Independente do estágio da fusão, se você parou na fusão, a temperatura final ao nível do mar é 0 graus Celsius. Então, essa informação é incrivelmente boa.
que a temperatura final do sistema é 0. Tá, mas como é que tu descobriu isso, professor? Pelas respostas. As respostas falaram comigo. Bom, até aqui, todos entenderam? Eu não posso seguir se vocês não entenderam essa parte. Todo mundo entendeu? Esse é o único jeito de saber? Não. Não é o único jeito de saber, tá? Então, turma, eu preparei aqui para vocês a seguinte ideia. Eu vou prepará-los para quando a temperatura final é 0 ou não. Então, basicamente, eu vou resolver 3 exercícios. Exemplo 4.1, 4.2, 4.3. Tem exercício aí para ninguém reclamar. Bom, é o seguinte. Vamos lá com calma, sem enrolação, tá? Vamos lá, aqui. Oxi, não quero, tio. Ó, esse período aqui, pessoal, eu já comprei e não tá adiantando. Mas, enfim, depois eu vou ativar esse aplicativo que ele deu uma pane no sistema. Estava falando com os alunos no começo da aula ainda que o antivírus resolveu travar o aplicativo. Mas, enfim, vamos seguir com a nossa vida aqui, ó. Ó, inicialmente, o gelo, prestem bem atenção agora, tá? Vai servir aqui para muita ideia. Inicialmente, o gelo está a menos 10 graus Celsius. Então, eu vou fornecer energia para ele e ao fornecer energia... Opa, desculpa. Ao fornecer energia para esse gelo, ele vai aquecer até 0 graus Celsius. Então, nós passamos aqui por um aquecimento. Bom, para eu fazer esse aquecimento, eu vou chamar de Q1 do gelo. Esquece a água, tá? Esquece a água. Eu só estou aqui agora entendendo qual é a quantidade de energia que eu preciso para esquentar o gelo. Ele não fez ainda a fusão, ele está esquentando, porque ele estava abaixo da temperatura de fusão. Então, primeiro eu vou aquecê-lo para depois fazer a fusão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Q1 do gelo. Q1 do gelo é igual. Como houve uma variação de temperatura, é que macete. Então, vamos lá. Q1 do gelo. A massa do gelo são 200 gramas. O calor específico do gelo, cuidado, não é 1, é meio. Então, vou colocar aqui 0,5. Vezes a variação de temperatura na primeira etapa, de menos 10 a 0, é 10. Então, vai ficar aqui vezes 10. A quantidade de energia que eu gastei para aquecer o gelo, 200 vezes meio é 100, 100 vezes 10 é 1.000. Então, isso aqui vai dar 1.000 calorias. Por que calorias? Lembrando que o calor específico do gelo, vou até anotar aqui, ó. O calor específico do gelo vale meia caloria por graus Celsius. Então, veja que a minha massa está em gramas e a minha energia será em calorias. Deu 1.000, tá? Supostamente, farei toda a fusão do gelo. Supostamente. Então, eu vou aqui durante a fusão, eu sei que a temperatura é constante de uma substância pura. Supostamente, farei toda a fusão do gelo. Então, eu estou preocupado em descobrir quanto de energia eu precisaria para fazer a fusão total do gelo. Então, eu vou chamar de Q2 do gelo. Agora vem a grande ideia. Como aqui, turma, você tem uma mudança de fase, você vai fazer Q mole. Então, vai ficar Q2 do gelo igual que massa? 200. E aí, agora tem que lembrar, o calor latente de fusão, nós já vimos em aulas passadas, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama.
Então, a massa em gramas e a energia em calorias, vezes 80. Bom, quanto que vai dar isso, querido professor? Bora. 200 vezes 18, 16 mil calorias. Tá. Só que agora vem a grande ideia. Qual que é a grande ideia? Lembra, turma, que pela lógica nós descobrimos que a temperatura final era zero. Mas eu vou fazer de conta que eu não sei dessa lógica. Então, o que eu vou pensar? Inicialmente, nós temos uma porção de água, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Inicialmente, nós temos uma porção de água, que inicialmente essa porção está a 12,5 graus Celsius. Essa mesma porção de água é quem vai fornecer calor para o gelo. Então, a temperatura da água vai baixar. Olha a sacada. A água, no estado líquido, consegue fornecer calor para o gelo sem solidificar até zero. Então, a pergunta é, será que a água doa bastante energia resfriando de 12,5 até zero? Não sei. Eu vou fazer essa conta. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a energia da água, que eu vou chamar de QA. Então, vamos lá. A energia que a água consegue fornecer para o gelo antes de solidificar, eu vou usar que macete. Afinal, a água está passando por uma variação de temperatura. Então, vamos lá. Energia. A massa da água, 400. O calor específico da água, 1. Vezes a variação de temperatura da água. Como a temperatura final é 0 e a inicial é 12,5, a variação de temperatura é menos 12,5. Fecha. Então, eu vou ter o seguinte, ó, quantidade de energia igual 400 vezes 12,5 é 5.000. Então, aqui, na verdade, é menos 5.000 calorias. Agora, respondendo à pergunta do Bruce, eu consigo enxergar aqui, ó, a água consegue fornecer, baixando a sua temperatura até zero, que é antes de solidificar, no máximo, 5.000 calorias. 5.000 calorias é o máximo que a água consegue fornecer. Só que a ideia é o seguinte, vamos pensar. Dos 5.000 que a água consegue fornecer, 1.000 tu já gasta apenas para esquentar o gelo. Daí quanto que sobra? Sobra 4.000 para fazer a fusão do gelo. Mas para fazer a fusão do gelo, eu precisaria de 16.000. Por isso que, efetivamente, eu parei no meio da fusão. Sacou? Então, é por isso que eu parei efetivamente no meio da fusão. Tá, mas como é que eu resolveria? Bom, aqui eu parei no meio da fusão. Aí tu vai falar assim, tá, mas como é que eu resolvo? Olha lá. Lembra que a água forneceu 5.000. 1.000 foi para aquecer o gelo. Então, sobraram 4.000 para fazer a fusão. Na fusão, é que mole. Então, vamos fazer no lugar do quê? 4.000. 4.000. A massa é o que eu quero descobrir. E o L é o calor latente, que é 80. Veja que vai ficar 4.000 dividido por 80. Posso cortar esse zero com esse zero. 400 por 80. 400 por 80 é 50 gramas. Bom, quem gosta de matemática básica vai falar assim, bah, mas era óbvio que ia dar 50 gramas. Sabe por quê? Vamos pensar. Se para fazer toda a fusão do gelo eu precisava de 16.000 e eu só forneci 4.000, porque dos 5.000 que a água forneceu, 1.000 foi para o aquecimento do gelo, sobrou 4.000. Tu consegue visualizar, turma, que 4.000 é a quarta parte de 16.000.
Então, você só vai conseguir derreter a quarta parte de 200 gramas. A quarta parte de 200 gramas, 50 gramas. Então, 50 gramas do gelo fez fusão. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu aí? Baita questão, né? Todos entenderam? Então, tá bom. Fechou? Beleza. Então, nós finalizamos aí a questão, tá? Bom, como que normalmente nós veríamos essa resolução na internet? Nós veríamos essa resolução na internet da seguinte maneira. Olha como nós enxergaríamos. Aqui lembra que era o Q1 do gelo, aqui era o Q2 do gelo e aqui era água. Então, nós veríamos assim, ó. Quantidade de energia 1 do gelo mais a quantidade de energia 2 do gelo mais a quantidade de energia da água, tudo isso igual a zero. É assim que a internet resolve. Por quê? Porque lembra que é um sistema isolado. Na internet não se usa lógica, tá? Na internet as pessoas aplicam a equação sem entender a lógica. Lembra que no aquecimento do gelo, essa primeira parcela aqui, que é aquecimento do gelo, nós usamos quimacete. Essa segunda parcela é relacionada à fusão do gelo, por isso que é quimole. E a parcela da água é quimacete, pois nós estamos analisando o quanto, né, a água variou a sua temperatura. Deixa eu trocar de cor aqui para melhorar a visualização. Essa massa aqui, ó, é a massa do gelo que aqueceu, 200 gramas. O calor específico é meio. A variação de temperatura é da primeira etapa, que foi de menos 10 até 0. Então, aqui nós temos a primeira etapa, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, como nós já havíamos visto. Mas essa massa é a massa que fez a fusão. O L é o calor latente, mais a massa da água, que é 400, o calor específico, que no caso é 1, e a variação de temperatura, como nós já sabemos que a temperatura final é zero, pela lógica das respostas, aqui então é menos 12,5, tudo isso igual a zero. Veja que o primeiro termo é 1000, mais 80 vezes M, menos 5.000, tudo isso igual a zero. Então vai ficar 80M, que é igual a 4.000. Ou seja, M é igual a 50 gramas. O que eu gosto de enxergar? Quer ver? Ó? É importante que isso aqui seja fácil de enxergar. Essa resolução é muito rápida, muito robotizada. Então, ó, o que está escrito aqui? Ó? Olha só. A água fornece, por isso que a quantidade de calor é negativa, fornece 5.000 calorias. Desses 5.000 calorias, você tem que 1.000 calorias foi para aquecer o gelo, restando 4.000 para fazer a fusão. Ou seja, com 4.000 você só derreteu 50 gramas. Essa é a resolução de internet. Ok? Sem muita enrolação, é isso daí. Tá? Ok? Essa aí foi